Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que, olha, tá travando muita empresa por aí. A gente vê a tecnologia, as pessoas, tudo evoluindo numa velocidade incrível, mas os modelos de gestão parecem que ficaram parados no tempo. Vamos entender por que isso acontece e o que dá para fazer a respeito. É só olhar para essa imagem que fica bem claro. De um lado, essa curva de evolução que não para de subir, tanto tecnológica quanto humana, e do outro, bom, um modelo de gestão que parece uma foto antiga que não muda há décadas. É exatamente esse abismo que a gente vai explorar hoje. E para guiar nossa conversa, esse é o nosso roteiro. A gente vai entender a fundo o problema, explorar umas ideias bem diferentes de organização e, o mais importante, ver um caminho prático para começar essa mudança. Então vamos começar pelo começo. Esse buraco entre como as pessoas evoluem e como as empresas são gerenciadas não é só um conceito, não. Ele causa um desgaste real todos os dias, principalmente nas pequenas e médias empresas, que são a base de tudo. E o resultado disso na prática é bem sério. A gente está falando de ineficiência, de equipes esgotadas, de burnout e, no fim das contas, de uma dificuldade enorme de se adaptar ao mundo de hoje. Isso acaba ameaçando a sobrevivência de negócios que são essenciais para a nossa economia. Agora vamos dar um zoom na figura do gestor. Existe um mito sobre como deveria ser o dia a dia dele, né? Mas a realidade, como mostrou a pesquisa do Henry Mintzberg, é bem diferente. E já vou adiantando, o que ele descobriu passa bem longe do que está nos manuais de administração. Essa frase aqui resume bem o mito, né? Aquela imagem do gestor na sua torre de marfim, distante dos detalhes, tomando decisões estratégicas sem se contaminar com a operação. É uma ideia que, acredite, ainda está muito viva por aí. Só que a realidade que o Mintzberg observou é o exato oposto. Líderes de verdade, como o CEO John Clegg, eram totalmente mão na massa. Eram super envolvidos com as pessoas, com os detalhes e tinham uma sensibilidade humana a ponto de odiar termos frios como corpos para falar da equipe. Resumindo, o trabalho de um gestor não é uma ciência exata, planejada no papel. É muito mais um ofício caótico, sabe? É um ritmo intenso, cheio de interrupções, onde a conversa, o ao vivo, é o que manda. É a arte de costurar a estratégia com os pequenos incêndios do dia a dia. Ok, problema entendido. A gestão tradicional não acompanha mais o mundo. E agora? Bom, agora a gente vai falar de solução, de um novo jeito de pensar a organização, quase como um novo sistema operacional para as empresas, inspirado no trabalho de Frederic Laloux. E esse novo sistema se apoia em três grandes pilares, três ideias-chave. São elas: integralidade, autogestão e propósito evolutivo. Vamos passar por cada uma para entender como elas funcionam juntas. O primeiro pilar, integralidade, é sobre criar um ambiente seguro. Um lugar onde as pessoas não precisem vestir uma máscara profissional para trabalhar e possam ser elas mesmas, de forma autêntica. Isso, claro, gera uma confiança e uma conexão muito mais fortes. O segundo, a autogestão, é uma chacoalhada na hierarquia tradicional. A ideia aqui é trocar o controle de cima para baixo pela inteligência coletiva. É dar mais autonomia e responsabilidade para os times, sem a necessidade de um chefe microgerenciando tudo. E por último, o propósito evolutivo. Aqui a gente para de ver a empresa como uma máquina e começa a enxergá-la como um organismo vivo. Ela tem um propósito próprio e o trabalho das pessoas é sentir para onde esse organismo quer ir e ajudar ele a evoluir. Parece incrível, né? Um modelo mais humano, mais ágil. Mas, como tudo na vida, até esse modelo revolucionário tem uma complexidade, um fantasma na máquina que a gente precisa encarar de frente. Então, a gente pensa, um sistema sem chefes, que se autogerencia. É a perfeição, certo? Funciona sozinho? Pois é, a prática mostra que a história é um pouco mais complicada. E aqui está o grande paradoxo. Muitas dessas empresas super autônomas, na verdade, dependem de um líder visionário. Mas o papel dele não é dar ordens. O papel dele é manter o espaço. É como se ele criasse e protegesse um campo de força para que essa cultura diferente possa florescer sem ser esmarada. E o risco aqui é bem real. Porque quando esse líder sai de cena, o sistema todo fica vulnerável. Já vimos casos de empresas incríveis que, depois que o fundador saiu, voltaram rapidinho para o modelo de comando e controle de sempre. Essa cultura de autonomia precisa ser defendida ativamente. Certo. Então, o que a gente faz com tudo isso? Como um líder hoje, especialmente de uma empresa que já está sentindo o peso do modelo antigo, pode começar essa jornada? Vamos conectar os pontos? A resposta prática para isso é começar pequeno. É sobre criar uma bolha.
Não se trata de revolucionar a empresa inteira do dia para a noite, mas de criar um espaço operacional protegido, onde um jeito novo de trabalhar, mais social, mais humano, possa nascer e crescer. E a evolução dessa bolha é fascinante. No começo, ela pode ser só uma estratégia de sobrevivência, sabe? Um jeito de atender melhor às necessidades das pessoas, dos clientes e se tornar mais resiliente. Mas com o tempo, ela se torna essencial. Ela vira o coração da empresa, nutrindo um negócio mais saudável e com muito mais propósito. E a grande mensagem aqui é esta. Não se trata de encontrar um sistema perfeito. A jornada é sobre começar a mudança de mentalidade. É uma mudança de consciência na liderança. Tudo começa quando alguém decide criar e manter o espaço para essa bolha existir. Então, fica a reflexão final. O modelo de gestão da sua organização hoje é uma peça de museu ou é um motor para o futuro? Porque num mundo que muda o tempo todo, ficar parado não é uma opção. Evoluir não é mais um luxo, é uma questão de sobrevivência. A hora é agora.